Então, vamos começar nosso momento aqui e fazer diferente hoje. Nós vamos começar com uma oração. Então, vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo seu cuidado para conosco, a maneira como o Senhor tem derramado a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Muito obrigado pelo restabelecimento da energia, do caos que foi breve, mas também já se resolveu. E muito obrigado, pois não temos notícia de ninguém da igreja que tenha sofrido grandes perdas ou qualquer complicação. E muito obrigado, porque o Senhor tem provido para nós, o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos direcionado. Nós pedimos agora, da ação do Teu Santo Espírito, nós pedimos que Ele esteja a trabalhar em nosso coração, a abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender mais da Tua Palavra, compreender-Te melhor, e para que, Te conhecendo melhor também, possamos viver uma vida mais digna do Teu Evangelho, possamos viver de uma maneira mais condizente com a Tua Palavra, que possamos viver de uma maneira digna da salvação que o Senhor nos deu. Que a Tua graça nos impulsione a viver uma vida de santidade, uma vida que tem prazer em Te agradar, Pai. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, aquela parte inicial da aula, recapitulação. Vamos passar pelos atributos. Estamos a chegar no final. Então, em breve, nós estamos em abril, certo? Então, creio que em maio nós mudaremos de assunto. E vamos fazer uma breve recapitulação da semana passada. O que vocês lembram aí da semana passada? A gente falou bastante sobre a santidade de Deus, certo? A gente chegou a dar início na justiça, né, / retidão de Deus. A gente vai fazer uma recapitulação, acho que nós lemos 3 slides. Nós vamos recapitular 2, um deles não, mas 2 a gente deve recapitular. E eu quero saber o que vocês lembram. Vamos focar na santidade de Deus. O que chamou a atenção de vocês na última aula aí? Puta vida. É muito animador, meu. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção quão animador que é. Foi apagão espiritual. Eu mandei a mensagem. O pessoal está sofrendo apagão espiritual, né? O que mais me chamou a atenção sobre a santidade da parte de Deus, que seria a total separação Tá. de qualquer coisa. A ideia da separação de Deus, né? A completa distinção de Deus em relação a toda a criação. A gente viu então que primariamente a ideia de santidade está relacionada na relação entre 2 objetos. E secundariamente com a ideia da moralidade, né? A gente viu que a moralidade está associada também, mas que não é algo primário, né? A gente conseguiu também fazer associação com isso na semana retrasada. Se a ideia não é necessariamente moral, mas sim de separação, a gente consegue fazer separação de lugares santos. Nós vimos animais santos, né? Nós vimos esse tipo de prática. O que mais? O como que a santidade de Deus pode ser vista na nossa vida. Através das nossas atitudes. Vou dar uma dica. O que está escrito ali? Então essa ideia de que Deus ele coloca na nossa consciência, ou algum outro texto vai falar que ele escreve em nosso coração a sua lei. Aí eu acredito que eu cheguei a comentar que por conta da afetação do pecado, o nosso coração, se a gente for comparar o meu com o de vocês,
Em alguns momentos nós vamos estar mais inclinados a concordar em algumas coisas, em outros mais inclinados a discordar. Isso vai estar relacionado na maneira como o pecado nos afeta e aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente entende, vai estar um pouco diferente, né? Então, além da nossa consciência, Deus nos dá algo que não é subjetivo, que é a lei. A lei é o quê? Escrita. Então, se nós formos no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, uma das razões que a confissão vai colocar lá para que a palavra de Deus ela seja revelada e escrita é para que ela seja melhor preservada, para que ela não seja deturpada. Porque essa é uma das coisas que Satanás gosta de fazer, deturpar, encher a nossa paciência. E se a gente não tivesse um padrão escrito que nos regulamentasse, com o tempo a gente ia tendo desvios. Se com ela escrita, ao longo do tempo já tem desvios, imagina se ela não tivesse escrita, né? Mas com ela escrita a gente consegue fazer sempre o retorno, né? Então Deus nos dá a lei dele por escrita. Nós vimos também que por conta da santidade de Deus, ele é completamente separado, mas aí tem a parte da moralidade, né? Ele tem um compromisso com o seu povo e por conta da sua santidade ele preserva o seu povo. Não é porque você é bom, não é porque o judeu foi bom, é simplesmente porque Deus tem um compromisso com ele mesmo, então a sua santidade o leva a uma postura pactual conosco, né? Nessa postura, nessa relação pactual que ele tem conosco, ele pela sua santidade ele fica obrigado então a preservar o seu povo. E a gente tem visto que isso tem tudo a ver com qual texto das Sagradas Escrituras que a gente tem passado na pregação. De vez em quando eu falo dele, de vez em quando. Com Gênesis 3,15, certo? Onde está lá escrito que surge então duas linhagens. E por conta dessa promessa que Deus fez e por conta da sua santidade, ele tem que preservar essas duas linhagens até o dia final. Então sempre vai existir as duas linhagens, elas sempre existirá um conflito entre elas. E nós vimos também que a santidade de Deus ela é revelada na igreja como o corpo de Cristo. E aí a gente pode ver isso de várias formas, né? Uma das formas que a gente pode ver é como foi domingo, no culto e no pós-culto. Foi na unidade, na comunhão, no tempo que nós tivemos juntos, nos momentos bons que nós tivemos juntos, na forma como nós adoramos a Deus coletivamente. Então nós vemos a santidade de Deus sendo manifestada. A santidade de Deus é manifestada na vida da igreja, como corpo de Cristo, quando a igreja é então separada, totalmente separada da realidade que ela vive. Se Deus quiser, a gente vai ver um pouco disso em Gênesis 11, de 1 a 9, no próximo domingo. Essa ideia de completa separação, porque como vai ser a última pregação da série, eu devo fazer um arremate ali, não apenas o que está no texto, mas fazer um arremate de toda a série. Então nós temos lá, a gente vai conseguir ver isso, essa completa separação da igreja do mundo. Então se a questão da santidade está relacionada com a separação, então nós estamos completamente separados, porque nós temos um sistema de valores completamente distintos. Eles também têm a lei escrita no coração, mas além da lei escrita no coração, nós temos a habitação do Espírito e nós cremos na lei revelada. Então a maneira como nós vivemos é completamente distinta, ou deveria ser completamente distinta. Eu acho que esse é o grande salto, para mim o grande pulo, o grande testemunho da igreja nos nossos dias está na sua distinção. Essa é uma grande revolta que eu tenho no meu coração. Eu creio que é uma luta desde sempre, mas como a gente vive no presente, a gente vai falar que no nosso tempo é pior do que antes, né? Sempre existiu essa luta
do povo de Deus não se deixar ser absorvido pela cultura ao seu redor. Então, eu já falei para vocês da maneira como Deus deu leis específicas para o povo dele, simplesmente para que ficasse distinto das nações vizinhas. Até comentei, acho que na semana passada, do lance das entranhas e tudo mais. E no nosso tempo, quando a gente pensa na vida de igreja, né, além da moralidade completamente distinta, a maneira como nós somos chamados a cultuar a Deus é completamente distinto do padrão que o mundo quer ter algum tipo de culto. Então, se nós entendemos que o culto, em primeiro lugar, para quem que é o culto? Para quem? O culto é para Deus, certo? Se o culto é para Deus, você acha que eu estou preocupado se você gosta ou não da música? Não estou. Essa não tem que ser minha maior preocupação. Então eu lembro que uma vez uma amiga falou assim, mas a gente podia cantar as músicas melhorzinhas, assim, mais moderna. Eu falei, por quê? Porque eu não gosto muito dessas. Falei, mas eu não sabia que o culto era para você. Eu não estava atento a esse detalhe, esse pequeno detalhe eu não lembrava, né? Mas, então, uma coisa importante é que a igreja tem esquecido a quem ela presta culto. E aí, porque ela esqueceu de para quem ela presta culto, ela vem de qualquer jeito para a igreja. Ela não se prepara para estar na igreja. Então, ela vai dormir tarde no sábado e acorda do jeito que der no domingo. E se acordar para chegar no horário. Se der certo, chega no horário. Se não der certo também, chega atrasado e está tudo tranquilo. EBD, então, putz, só se der. EBD só se der. Então a gente começa a olhar e falar assim, eu começo a esquecer essa ideia da separação e eu começo a achar que a igreja foi feita para me agradar. Aí se a igreja foi feita para me agradar, então é importante que a igreja tenha o quê? Novidades. E a igreja tem que ter novidades. Aí ela vai ter que ter jogo de luz, ela vai ter que ter gelo seco, ela vai ter que ter performance. E tudo tem, tá? Você vai achando que não, mas existe, tá? Eu nem vou te dar o endereço, mas eu sei que tem na Maia. Na Maia tem igreja lá que tem gelo seco. Oi? Aquelas fumaças de gelo seco, sabe? Sei. Então, não tem. Essa eu sei que tem. Eu tenho informações quentíssimas. Quentíssimas do gelo. E a igreja, veja, a grande estratégia das igrejas hoje não é buscar ser diferente, é buscar ser igual. Então elas tentam ser atrativas na sua igualdade com o mundo e não na sua diferença. E eu não consigo encontrar uma passagem na Bíblia que suporte isso. Eu não consigo. Eu leio e eu sempre vejo diferença. Eu nunca vejo a busca pela igualdade. Eu sei, mas não é atrativo. O cara do mundo vai vir aqui e vai achar entediante. O problema é dele, não é meu. Porque o culto não é para ele. Porque uma outra coisa importante, né? O culto, ele é um culto de adoração a Deus. Quem tem que evangelizar a pessoa? São vocês. São vocês. E o que existe, isso é uma outra coisa que existe hoje. A terceirização da evangelização. O que a pessoa acha que é evangelização hoje? Convidar para vir para a igreja. Pô, não é. Porque você não quer falar, você quer tacar para mim. Você tem vergonha de falar, você quer trazer aqui, e aí você vai brigar para eu ser mais educado. Você vai vir mexer a paciência para eu falar menos sobre o pecado. Você vai vir para pedir para eu sorrir mais, né? Para de ser carrancuda, vai ficar parecendo minha esposa me cobrando para eu ser mais simpático e tal, né? Ela está na função dela, né? Você não. Mas, então a gente começa a confundir o que é o culto. E se eu começo a confundir o que é o culto, eu começo a perder a teologia do culto, aí para mim tanto faz o que acontece no culto. Aí eu não preciso prestar atenção, eu não preciso ter postura. Então eu esqueço que eu estou separado do mundo para adorar aquele que é completamente separado do mundo. Então a minha postura aqui tem que ser de total reverência. E reverência não significa tédio.
Você pode cantar animado, você pode cantar empolgado. Você pode, inclusive, dormir mais cedo no sábado também. Você vir aqui mais atento. Para não ficar botando a sua culpa que a pregação do pastor é ruim. Também é verdade, mas se você também dormisse um pouco mais, ia ser mais difícil dormir durante a pregação, né? Se você dormisse um pouco mais cedo, ia ser mais difícil dormir durante a pregação. Então a gente começa a ver que a santidade ela pode ser manifestada de várias formas na vida da igreja, né? Na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente tem de culto, na maneira como a gente evangeliza. E eu creio que a maneira como a gente se comporta nos nossos círculos sociais fora da igreja é uma grande forma da santidade de Deus ser manifestada. Então, quando no seu trabalho você é honesto, quando no seu trabalho você não passa a perna nos outros, quando no seu trabalho você ajuda aquele que está em necessidade, independente se é a sua função ou não, quando você no trânsito não faz igual outras pessoas fazem, buzinam quando não precisa, sai correndo quando não precisa, quando você não fura a fila, quando você devolve o troco errado. Tudo isso testemunha. Tudo isso mostra alguma coisa que existe de diferença, uma separação, algo que não é esperado. Quando você é gentil no mercado, esses dias eu fui gentil no mercado. Tava uma promoção de vinho, aí tinha um senhor que ele era mais desprovido de estatura, né? E aí ele não alcançava a última prateleira, sabe? E eu falei, não, pode deixar que eu ajudo o senhor, né? Eu falei assim, mas... e esse vinho? Ele falou, olha, esse vinho é bom, viu? Você pode comprar, tal, tá bom. Eu falei, o senhor vai levar quantos? Foi 6. Aí tá bom, peguei 6, tal. Aí ele olhou assim, olha, mas é bom mesmo, viu? Tá na promoção, né? Eu vou levar mais 6. Aí eu fui lá e busquei mais 6 garrafões. Eu tava começando a ficar preocupado se eu devia pegar ou não, né? Mas brincadeiras à parte, aquele senhor não estava esperando uma atitude dessa. Eu vi que aí quebrou um gelo, ele começou a querer conversar, tudo, e aí eu que não queria, eu queria ir embora, eu estava querendo conversar com a minha esposa, né? Mas enfim, então assim, é importante a gente pensar nesses termos, né? E uma outra coisa, vocês lembram o que é isso? Associação com essa aí? Não. E o que foi a associação que foi feita com o Espírito Santo e a santidade? Vocês lembram ou não? Então vou resgatar a memória de vocês aí. O Berkoff, ele faz uma análise da palavra santidade ou santo, e ele vai entender, ele vai encontrar muito mais ocorrências no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Então eu trouxe 4 passagens que falavam de Deus como santo. Dessas 4, 3 eram uma citação do Antigo. E o argumento do Berkoff é de que, naturalmente, a santidade de Deus não muda, mas o que muda é a ênfase que existe na santidade associada à pessoa do Espírito Santo. Sendo ele aquele que vai manifestar a santidade de Deus na vida do povo. Porque é ele que habita em nós, é ele que conduz a igreja, é ele que fortalece, né, e tudo mais. Então, por fim, foi essa associação, né? Então agora vamos para a parte da justiça, retidão de Deus. E aqui eu estou resgatando 2 slides, e eu só resgatei por conta dessa frase que eu grifei essa semana e não estava grifado na semana passada, né? Então a ideia fundamental da retidão é a estrita adesão à lei. Entre os homens, pressupõe que existe uma lei a qual se devem conformar. Então justiça tem a ver com conformação à lei. Certo? Então nós devemos nos conformar. E qual é a lei que nós devemos nos conformar? Aquela que manifesta a santidade de Deus, a lei de Deus. Então entre os homens, por vezes disse que não podemos falar de justiça em Deus porque não há lei a que ele esteja sujeito. A gente abordou esse assunto semana passada. Mas embora não haja lei acima de Deus, há certamente uma lei própria, na própria natureza de Deus, e esse é o padrão mais elevado possível, pelo qual todas as leis, outras leis são julgadas. Então essa ideia de que Deus não está sujeito a uma lei, porque Ele é a fonte dela. Então uma vez que Ele é a fonte, Ele não tem nem como quebrar. É dele que flui todas as coisas, né? E aí vai ser a partir dele, então, que as outras leis serão julgadas. Quer saber se uma coisa é certa ou errada, você vai se deparar com Deus. Você vai ter que comparar com Deus, você vai ter que bater com as Sagradas Escrituras. Então, geralmente é feita uma distinção entre justiça absoluta e justiça relativa. E aqui a justiça absoluta vai ser aquela que Deus é,
E a relativa vai ser, então, aquela que Deus exerce contra a violação da sua santidade. Então vai ser a justiça dele em relação a alguma coisa. Ela é relativa por conta disso, em relação a alguma ação a nossa. Então é esta retidão que o termo justiça, quando ele fala esta, é a última, essa justiça relativa, né? Que a palavra justiça na Bíblia é mais aplicada. A justiça manifesta-se especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido e em tratá-lo de acordo com seus méritos. E eu falei na semana passada que isso para nós é o quê? Isso é problema para nós. Se você vai ser tratado nos teus méritos, é desesperador. Deveria ser, pelo menos. Você devia achar desesperador. Se você não acha, nós precisamos conversar um pouco melhor. Você precisa rever toda a sua vida. Se você não acha que seja um problema ser tratado nos seus próprios méritos. A justiça inerente de Deus é naturalmente básica para a justiça que Ele revela ao lidar com suas criaturas. Vamos ver aqui. Então, justo e retidão, os gremos correspondentes, contém a ideia de conformidade com um padrão. Então, a gente já falou da conformação com a lei, tem um padrão a ser estabelecido. E esta perfeição é repetidamente atribuída a Deus nas Escrituras. Então, agora nós vamos passar por várias passagens, que tem hora que só vai ficar repetindo que Deus é justo. Ok? Então, a gente vai dar uma olhada aqui, uma navegada nesses textos bíblicos aqui. Então, lá em ED é o que, ED? Esdras. Aí, ó. Então, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, no quê? Na nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Eu acho interessante aqui, acho que a gente vai conseguir, no slide mais para frente, o Berkoff vai separar entre justiça retributiva e distributiva. E a gente consegue ver as duas aqui. Ou seja, uns tiveram o que mereciam. Quantos escaparam, segundo o texto? Os restantes que escaparam. Restante da ideia de muito? Não, né? Até quando você vai comer lá, sobrou só o resto para você, certo? Restante é a ideia de pouco. Então, se restante foi pouco, quem se lascou? Foram muitos. Então, aqui a gente consegue ver Deus punindo a ação de alguns e, ao mesmo tempo, poupando outros. E o que é interessante é que o próprio Esdras vai falar assim, eis que estamos diante de ti na nossa culpa. Aqui, pelo menos, já mostra. O que mostra aqui? Acerca do homem. Oi? Culpados, mas além disso, não temos méritos. O que mostra sobre a postura daquele que está a falar? Ele reconhece a sua culpa. Será que isso está relacionado com o fato de ter sido poupado? É uma coisa para se pensar. Existe um reconhecimento de culpa, existe no coração de Esdras aqui no caso, essa noção de não dignidade. Então estamos diante de ti na nossa culpa. Por quê? Porque não há ninguém que possa estar na sua presença por causa disso. Mas em vários momentos você vai se preparar com pessoas que acham que tem. Então se você tem uma pessoa que não se arrepende, ou ela vive em pecado deliberado, vamos pensar nos outros que foram punidos. Eles não tinham a sensação de culpa. Porque quando você tem essa noção de culpa, uma das coisas que você vai buscar é fazer o quê? Arrepender. Aí você vai arrepender. O que é o processo de arrependimento? Convicção de pecado, confissão do pecado, mudança de atitude. Simples assim. Simples, não é? Não é. Simples é. No papel é simples, né? Então vamos ver agora o companheiro do Esdras, o tal do Neemias, né? Achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança,
para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, por quanto é justo. Então você vê que a justiça de Deus faz com que ele cumpra promessas. Então, uma das coisas, e aqui o pastor Arival ele tem uma série de devocionais que ele faz toda baseado orando as promessas de Deus. Então ele pegou um ano, tem uma para cada dia. Ele foi na Bíblia, foi procurando promessas que Deus faz. Falou assim, se Deus prometeu, ele é justo, o que ele vai fazer? Vai cumprir. Então vamos orar por elas. Vamos pedir por elas na nossa vida. Aí tem várias que talvez você não queira orar, mas está lá, né? Tem coisa que você não quer orar, né? Mas é interessante você pensar nisso, né? Que a justiça faz com que a gente possa, então, descansar em Deus. Se ele fosse me tratar apenas nos meus méritos, eu deveria ficar com medo, mas porque ele me prometeu, por exemplo, um tratamento diferente em Cristo, eu posso descansar. Então, quando ele promete que Cristo vai voltar, a gente tem dúvida sobre isso? Não. Vocês viram o vídeo da mulher ontem, não? Depois vocês vão... Em algum momento vai chegar no Instagram de vocês. Ontem, no meio do Acabou a Energia, por isso que é importante você ter uma boa teologia, para você não sair no Instagram fazendo algumas coisas. Uma mulher foi, não sei se foi no Lidl, onde que ela foi, e ela começou a anunciar que Jesus estava voltando. O povo comprando e a mulher gritando. Eu estou avisando. Mas Jesus está voltando? Tá mesmo, tá. Mas não vai ser agora no apagão. Né? Até a Dani falou assim, será que está acabando o mundo? Eu falei, não, meu, Jesus não veio lá, não estou vendo nada no céu, está tranquilo ainda. Né? Não criei uma ruga ontem por conta do apagão, né? Então você tem que olhar para as coisas da Bíblia e aplicar na vida prática. Eu falei assim, ó, olha lá, céu azul, não está tendo raio, não está tendo nada. Os olhos não estão a ver, e todo olho verá, não é? Mas depois veja esse vídeo, a mulher está lá gritando no mercado e tal, né? Mas pronto. Não sei porque que eu lembrei disso, mas eu lembrei. Salmo 119, 137. Salmo 119 é conhecido pelo quê? Qual facto? Oi? É o maior capítulo das Sagradas Escrituras. E, se eu não estou enganado, além dele ser o maior, ele é o do meio. E tem um outro detalhe importante sobre ele. Qual é o assunto dele? A palavra de Deus. Então o maior capítulo da Bíblia fala sobre ela mesma. Tem alguma coisa ali dentro, né? E tem uma beleza da poesia hebraica lá, né? Que são 22 estrofes de 8 versos cada uma. Por quê? Porque cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, do 1 ao 8, começa tudo com Aleph. Do 9 ao 16, tudo com Beit. E vai assim até chegar lá no 22. Então, são 176 versículos dentro do Salmo 119. Então, um jeito de você decorar, 22 estrofes, porque são 22 vogais, 22 consoantes no alfabeto hebraico, e cada uma delas tem 8 versos. 22 vezes 8, aí você faz matemática, 176. Pronto. Então falar, justo és, Senhor, e retos seus juízos. Então, tem margem para erro com Deus, né? 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Agora, não dá para refletir bastante sobre o que fala o segundo trecho desse verso? Benigno em todas as suas obras, né? Então, tudo que Deus faz na sua vida é baseado na sua benignidade. Acho que é uma coisa que dá para a gente refletir. Ainda mais quando a gente está a reclamar da vida. Acho que é uma coisa interessante. Por isso que é importante a gente estar em constante contato com a palavra e a gente ter alguns versos memorizados.
Se a gente começa a memorizar a palavra, às vezes, mesmo que se você não memorize ipsis literis, exatamente como está lá, mas aí você tem a noção do verso. Se você tiver a noção do verso, o Espírito vai trazer ao seu coração, quando você começar a murmurar da sua vida, que Deus é benigno em todas as suas obras, né? Que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E a gente vai ver no próximo atributo, que é a soberania de Deus, se Ele é soberano e todas as coisas estão sob o seu controle. Tudo acontece do jeito que Ele quer, e em tudo a gente pode ver a bondade e a justiça de Deus. E a gente sabe que tudo isso está relacionado com a santidade dele, certo? Porque ele é um ser simples, ele não é composto de partes. Então tudo isso tem a ver com a sua santidade, com a sua justiça, com a sua graça, com o seu amor. Então tudo isso, como diz Romanos 8:28, coopera para o nosso bem. Então é importante você conectar os textos bíblicos, né? Vamos lá para Jeremias agora, 12. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. O que Jeremias está fazendo aí? Que outro texto bíblico Jeremias parece que está lembrando para nós aí? Oi? Não lembra um pouco a ideia do Salmo 73? O que vocês acham que Jeremias está certo aí? O que você lembra do Salmo 73? Além do cara reclamar que o ímpio estava gordo, saudável, né? Não tem problema na vida dele, tudo lhe vai bem. Você lembra o que acontece na virada de chave do Salmo, não? Até que entrei nos teus atos. Então, quando ele se depara com a pessoa de Deus, ele começa a ver que tem uma coisa diferente. Isso que Jeremias está fazendo aqui, é o que o salmista faz lá no Salmo 73, no começo do Salmo, é analisar, por exemplo, as circunstâncias apenas de uma perspectiva materialista. Ele está associando não ter problema com estar próspero. Se isso fosse verdade, não tinha tanta depressão e tanto suicídio entre ricos. Isso é uma coisa para você pensar. Se você pegar a estatística, não que eu necessariamente concordo com os diagnósticos e tal, mas os países com maiores índices de depressão e maiores índices de suicídio normalmente são os países mais ricos. Eu já fiz essa pesquisa. Depois se divirta com isso. É interessante você pensar, né? Então Jeremias ele está fazendo uma perspectiva bastante materialista, né? Mas ele sabe que Deus é justo, né? Você vê que ele começa, ele chega em Deus com cuidado. Ele não chega batendo na mesa. Ele não chega ordenando para Deus. Eu sei que o Senhor é justo. Mas me responde o que está acontecendo aí, que tem ali o ímpio que está a prosperar, né? Agora o mesmo Jeremias, né? O de agora só que em Lamentações. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. O que a gente consegue aprender desse verso aí? Repara nos detalhes. O que ele fez e qual que foi a consequência? Ele se rebelou contra o quê? Contra a sua palavra. O que aconteceu? O cativeiro. Então nisso, você consegue ver que justo é o Senhor. Você se rebela, você tem a justa retribuição. Depois existe uma conta que para nós é complexa, né? Porque não é da nossa esfera, mas é como que a graça entra nesse meio e como essas coisas acontecem para que eu e você não soframos isso diariamente, né? Mas existe algumas coisas aí a serem consideradas, né? Então nós vamos para Daniel 9, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós
que Daniel fala aqui? Cuidou de trazer o mal sobre nós. Por quê? Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Está muito diferente de Jeremias? Não está. Então você está vendo como que a função do profeta bíblico é muito diferente dos pseudo-profetas do nosso dia? Não tem the king, the power, the best, não tem nada disso aí. E até fizeram até a brincadeira agora que o que ele fala de línguas está mais próximo do dom de línguas bíblico do que os outros fazem. Porque o dom de línguas são línguas inteligíveis, né? São línguas humanas, né? Então ele fala um inglês que não tem sentido nenhum ali. E o melhor é que ele faz isso copiando o outro. Ele foi questionado sobre isso. Ele falou, mas tem problema copiar o que é certo? Então tá bom. Tá bom. Mas pronto, então a gente começa a ver que o profeta bíblico, ele vai trazer... O que o profeta bíblico vai fazer? Qual que é a função? Vamos fazer uma digressão aqui na aula. Qual que é a função do profeta bíblico? Principal função. Era avisar o povo que Deus ia trazer juízo, se eles não se voltassem para Deus. Isso. Então o que o profeta tinha que fazer? Chamava o povo ao arrependimento. Então o que o profeta fazia? Pregava contra o pecado. Pregava contra o pecado e chamava ao arrependimento. Qual que era a previsão de futuro que o profeta fazia? Se você desobedecer, você está lascado e vai acontecer isso com você. Essa profecia ninguém quer. Certo? O que os caras querem? Quer trocar de carro, casa nova, quer saber com quem vai casar, quem não quer que apareça o anjo, uma profecia que vem. Tudo isso aí, né? Mas não é isso, né? Então o profeta na Bíblia é pregar contra o pecado, é chamar o povo de volta para Deus. Agora vamos lá para o Novo Testamento. A gente dá uma rodada no Antigo, vamos para o Novo. Lá João 17. O que é João 17? Esse é um capítulo que é fácil de decorar. O que é João 17? Oração sacerdotal. Então, 17 é essa oração. Então você vai lá, tem um monte de coisa legal. Inclusive, por exemplo, Jesus vai pedir para Deus nos santificar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora ele vai falar, Jesus vai falar, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, né? Então eu acho interessante essa oração que Jesus faz, né? Ele está orando ao Pai, junto com os discípulos, e ao mesmo tempo que ele ora, ele ensina. Então isso é uma coisa importante na oração. Quando a gente faz uma oração pública, eu creio que é importante a gente organizar bem as ideias, porque quando a gente ora publicamente, a gente está a ensinar o povo. O povo aprende conforme você ora. Então, se você for orar, tem as confusões que o povo faz, tranquilo. Mas publicamente é melhor você não chamar Jesus de Pai. Acontece direto, né? O cara começa a orar ao Pai e fala assim, então Jesus. Então mudou de pessoa, né? Começou a fazer uma mistura, né? Mas aí são coisas importantes para a gente ficar atento, né? Então, 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda, né? Então ele é o reto juiz, né? Aquele que aplica a reta justiça. Então 1 João 2:29, está vendo que a gente está passando uma variedade de estilos literários e ao longo da história da revelação, né? Então lá João 2:29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é... Pronto, o que dá para aprender desse verso? Vai lá, Jacob, manda aí, ó, você começou bem. Então a gente deveria praticar a justiça, né? Então isso mostra para nós que a salvação pela graça deve nos levar a uma vida
de ativa obediência. Então, uma vez que nós fomos salvos por aquele que é justo, qual o exemplo ruim que eu tenho? É o exemplo da vaca que late. Certo? A gente foi chamado para ser a vaca que muge. Por quê? Porque a gente para ser parecido com aquele que é o nosso relacionado. Então, se nós somos filhos de Deus e Deus é justo, nós somos chamados então a ser justos, né? E Apocalipse 16:5, então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, né? Então Deus, ele é um justo juiz, um reto juiz, e ele julga as coisas. Então existe julgamento. Então o que o povo não quer ouvir hoje, aquela adequação da mensagem, o povo não quer o profeta que prega contra o pecado e o povo não quer um Deus que julgue as coisas. Eles querem o quê? Um Deus que me aceite como eu sou. Qual que é o nome desse Deus? Satanás. É isso. Satanás que te aceita do jeito que você é. Isso aí está tranquilo. Então vamos continuar. As distinções aplicadas aí à justiça de Deus, né? Então, em primeiro lugar, a justiça reitoral de Deus. Essa justiça, como o próprio nome indica, eu vi várias caras de estranheza, né? Então, o que ela indica? Que a retidão de Deus que manifesta como governante, tanto do bem como do mal. Então Deus, é Ele soberano sobre o mal que acontece no mundo? Ele é. Agora, é Ele o responsável pelo mal moral? Não. Então um texto em Isaías que vai dizer: eu crio a paz e crio a guerra. Eu faço bem e eu faço mal. Então, e no texto de Isaías, naturalmente, Deus não está a falar do mal moral, Ele está a falar do mal no sentido... Oi? Isso, esse tipo de coisa, né? Eu estava tentando achar uma palavra assim, em termos de catástrofes, nesse sentido, não coisas que sejam más moralmente falando. Então, vulcão, tornado, terremoto, apagão. Deus é soberano sobre o apagão ou não? Não é? O que você fez na hora do apagão? Ficava procurando o telemóvel se voltava o sinal, não era? Não foi? Você estava feliz até a hora que tinha sinal no telemóvel que você podia ficar no Instagram, não era? Foi o que aconteceu comigo, né? Aí acabou, tá com dor de cabeça. Aí vou ler, tô com dor de cabeça, eu não consigo. Aí eu dormi. Foi a hora que eu acordar, vai ter voltado, não voltou. Aí eu vim para a igreja, para ficar junto aí com o Roberto, que estava de plantão, que o portão tinha ficado aberto. Então ficamos até 10h da noite ontem, foi divertido. Então, Deus, Ele é governante tanto do bem como do mal. Então, em virtude disso, Ele instituiu um governo moral no mundo e impôs uma lei justa ao homem, com promessas de recompensa para os obedientes e o quê? Ameaças de castigo para os transgressores. Então, às vezes eu tinha umas conversas, e eu vou usar a minha esposa de exemplo, às vezes eu tinha umas conversas com a Dani e ela fala assim: mas esse Deus aí que você está falando é muito mal. Eu falei: não, é só o Deus bíblico mesmo. Não, porque você está falando que ele ameaça e tal. Eu falei: faz isso mesmo. Está lá. Então ele põe aqui, ó. Ele ameaça com castigo. Se vocês não se arrependerem, eu vou mandar vocês para o exílio. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Se vocês não isso, vai ser aquilo. Então Deus, Ele de fato ameaça. Só tem um problema na ameaça de Deus. Qual que é o problema? Que Ele faz. É diferente dos pais que às vezes ameaçam e não quer fazer com o filho.
Né? Então, isso é uma dica boa de educação de filhos. Não ameace se você não vai levar até o final aquela promessa que você está fazendo. Não faça. Porque o teu filho vai aprender um padrão dúbio e ele nunca vai saber quando ele tem que te obedecer ou não. Assim, seu pai já aliviou nessa, e aí para ele vai ver um sinal hipócrita. Tem dia que ele está de bom humor, tem dia que ele está cansado, o dia que ele está cansado ele não me disciplina. Porque ele não quer, ele quer dormir em paz sem eu estar chorando, por exemplo. Né? Então são coisas para a gente pensar, né? Então Deus destaca-se proeminentemente no Antigo Testamento como legislador de Israel e das pessoas em geral. E as suas leis são leis justas. A Bíblia refere-se a esta obra reitoral de Deus também no Salmo 99 e em Romanos 1. O que é uma coisa importante que ele fala ali sobre as leis de Deus? Que elas são justas. E por que vocês acham que isso é importante? Porque tem um monte de lei que você não gosta. Ou não? Você gosta de todas as que Deus deu para você fazer? Então, muitas vezes, quando a gente se depara e a gente tem um conflito daquilo que o nosso coração, de maneira desordenada, ainda deseja, e a Bíblia diz uma outra coisa, a gente nunca pode acusar aquilo de injustiça. E se elas são justas, quem que está errado na história? Somos nós. Então, isso é um bom critério para a gente ver o que precisa ser ajustado no nosso coração. Eu estou lendo a palavra e falo assim, mas isso aqui também não é demais, né, meu? Isso aqui era lá para o passado, né? A igreja agora, nova época, estamos numa era mais moderna, né? Não precisamos mais disso. É como se Deus tivesse mudado, né? Então, importante a gente pensar nisso aí. Olha lá Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Não é interessante quando a gente começa a pegar quantos atributos de Deus nós já vimos até agora? Vocês viram algum ruim? Até agora não vimos nenhum ruim, certo? Vou dar spoiler, também não vai ver. Mas o que é interessante disso? Que se a gente não viu nenhum ruim, como pode um ser desse gênero querer alguma coisa que seja má para mim? Já parou para pensar isso? Agora, por que eu luto tanto contra ele? Por que eu me rebelo tanto contra ele? Por que eu acho tão difícil fazer as coisas para ele? Por que eu não tenho prazer em vir à casa dele? Por que às vezes eu venho domingo só porque, para ninguém me ligar perguntando por que eu não fui? Ou estou viajando aqui? Pastor, eu ouvi dizer, outros, né? De vocês, não. Porque às vezes o pastor tem essas crises também. Domingo de novo pregar, meu. Ouvi por aí. Né? De novo, mais uma semana, sexta-feira o sermão não está pronto, ouvi por aí. Por quê? Né? A gente começa a ter, se a gente começa a refletir, a gente começa a ter uma noção da profundidade do pecado e da afetação dele. Que ele faz, e aí você começa a ver Romanos 3 de uma forma muito clara na tua vida. E você não está mais apartado de Deus. Certo? Você não está mais apartado, tá? Não tá bom. E se você não está mais apartado de Deus, não tem hora que você parece aquela descrição lá, não quero fazer o bem. Tem dia que eu não quero fazer o bem. Outro dia o vizinho bateu na minha porta, eu fiquei em silêncio, porque eu não queria atender. Entendeu? Outro dia eu estava no semáforo, aí já veio uma senhora pedindo moeda. Já subi a janela. E comecei a olhar para o lado, comecei a fazer assim, aí a mulher bateu na porta. Aí foi mó constrangedor, né? Porque eu comecei assim, né? Putz. Aí ela, você está bem?
Falei, não, só estou cansado. Ah, bom. Falei, não, senão era só ir ali, né? Porque eu estava na esquina do São João, né? Você até sabe quem que é a senhora já, né? Senão era só ir ali, né? Então, não, o coração. Eu gosto de conversar com o pessoal, mas tem hora que eu não quero conversar com ninguém. Não quero. Coração ruim. Então a gente começa aí, e Deus pede para a gente fazer as coisas, a gente não quer fazer. Mas qual que foi a última vez que você evangelizou alguém? Pensa nessa. Qual que é a última vez? Ainda mais se você trabalha de casa. São coisas que... E para nós está tranquilo. Você trabalha de casa. Então Deus me tirou essa responsabilidade. Não, mas você vai ao mercado, tem um monte de coisa para fazer na rua, né? Enfim, para a gente pensar sobre isso, né? Tiago 4,12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Você está vendo que o juízo aqui tem um contexto, né? Não é julgar o pecado, né? É você condenar alguém, né? Então isso você não pode fazer, agora julgar o pecado dá. Então ele é um só legislador e juiz. Deuteronômio 4,8, que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. E aqui é interessante. Pensa na Câmara, aqui, lá no Brasil é a Câmara dos Deputados. Como que é o nome daqui dos representantes do povo, que eles criam leis? Assembleia. Então, a Assembleia da República. Você acha que tem comparação às leis que Deus promulga com as leis que eles fazem? No Brasil a gente tem lei para soltar bandido. No Brasil tem a audiência de custódia, um negócio feito para soltar o bandido. Tem caso da polícia prender a mesma pessoa 3 vezes no mesmo dia. Aí a pergunta que a gente tem que fazer, aí você começa, pensa nisso, pensa nesse formato de governo que a gente vive hoje. Pensa, então você tem pessoas lá que adotaram viés marxista, satanista, para elaborar lei, tal. Aí volta no tempo e você começa a ler a Bíblia. Aí você tem um Estado teocrático, Deus legislando pelo povo. E o povo fala assim, não, eu quero um rei. Tá vendo? Não dá vontade de voltar lá? Não é loucura? Não é loucura? E o rei era pior ainda, né? Porque o rei ele tinha o poder de fazer tudo sozinho, né? Mas, enfim, é interessante a gente fazer esses contrastes, né? Que tipo de lei que vem de Deus, né? Somente aquilo que é justo, que é reto. E Romanos 1:32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, Romanos 1, vocês lembram esse texto, não? Romanos 1 é um retrato do caos. É o povo se rebelando, trocando o Criador pela criatura. Deus entrega a paixões infames. E eles sabem que eles são passíveis de morte e eles continuam a fazer. Mas Deus é justo juiz, Ele deu a lei e o povo sabe da lei. Então vamos continuar aqui. Então, intimamente ligada à reitoral está a justiça distributiva de Deus. Esse termo serve geralmente para designar a rectidão de Deus na execução da lei e relaciona-se com a distribuição de recompensas e castigos. Então Deus castiga. Então tem lá os textos. Ela é de 2 tipos. A justiça remunerativa, que se manifesta na distribuição de recompensas. Aí está o texto que a Dani e o Isaac gostam, tanto aos homens como aos anjos, né, que eles têm estudado os anjos com as crianças, e as crianças têm 1 trilhão de perguntas sobre os anjos, mas a Bíblia fala pouco dos anjos. E aí toda semana tem uma pergunta nova que eu tenho que responder sobre os anjos, né? Então é realmente uma expressão do amor divino, distribuindo as suas dádivas, não com base no mérito estrito. Essa palavra, esse qualificador é importante. Pois a criatura não pode estabelecer nenhum mérito absoluto diante do Criador.
mas de acordo com a promessa e o acordo de Lucas aí. As recompensas de Deus são graciosas e surgem em uma relação de aliança que ele estabeleceu. Então, o que o Berkoff fala aqui? Apesar de ninguém merecer, se você cumpriu a sua parte do acordo, ele recompensa. Então, ele estava assim, mas nem cumprir a sua parte do acordo você consegue. Mesmo assim, Deus te compensa. Pô, não tem como melhor que isso aí? Aí, o que é o texto que me veio na cabeça agora? 1 Coríntios 15, 58, que é que no Senhor, vosso trabalho não é vão. Por isso, sede abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, quando ele fala de mérito estrito, ele quer dizer que nós, mesmo os crentes, nós somos incapazes de fazer algo completamente puro. Aí na semana passada eu até falei lá do trapo de imundícia, certo? Então nós somos incapazes. Nós não temos condições, ainda que você pegue, de segunda a domingo, todos os dias você acordou cedo, fez devocional, você orou, você falou com Deus, você fez tudo bonitinho, você foi no trabalho, antes de ir para o trabalho você preparou o café da manhã para o seu cônjuge, você viu que eu fiz aqui no unissex, né? Pode ser qualquer um dos dois, né? Fez o seu cônjuge, você levou teu filho para a escola, você agradou o teu chefe, em tudo isso você não fez perfeito. A gente é incapaz. Só que existe um aspecto de toda vez que nós fazemos aquilo que a Bíblia fala para a gente fazer, ainda que as nossas motivações não sejam completamente puras. Foi até a brincadeira que eu fiz semana passada. Me fala a última vez que você fez alguma coisa sem uma segunda intenção. Até o lixo lá de casa eu tiro com segunda intenção. A segunda intenção é você não ficar brava. Porque às vezes não é que eu quero fazer, eu só não quero ouvir às vezes. Mas é a vida. É a vida. Tem dia que eu chego e você pede, eu tô com zero vontade, mas eu sei que você fez um monte de coisa por mim. Aí eu vou lá e faço. Entendeu? Vou lá e faço. Com o coração com vontade, às vezes não. Aí eu não estou fazendo completamente puro, mas eu sei que Deus está abençoando. Não, é porque é exemplo prático, vida real. Vida real. Acontece em todas as moradas, todos os códigos postais aqui, acontece isso. Né? Isso se eles fizerem o que eu faço ainda de bom. Mas isso aqui... Oi? Não? Não tá bom. Então eu tenho a esposa santa. Ela fez um negócio completamente puro hoje. Ela falou que acabou de falar que levou a camisa para lavar, mas não foi com nenhuma segunda intenção. Eu falei, então tá bom. Tá bom. Mas os seres humanos normais, não a minha esposa, eles não conseguem ter um mérito estrito aqui. O Berkoff não conhecia a minha esposa, e por isso ele faz essa afirmação, né? Então a gente não consegue estabelecer um mérito diante de Deus, né? Tem alguns de vocês que eu já dei esse exemplo, de um rapaz que eu... Rapaz pode aqui, não? Pode, tá. E de que eu discipulava ele, e um dia ele chegou e falou, não, eu estou muito crente. Rapaz, dispara, quero ouvir, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e começou a falar um monte de coisa, né? Eu entendi. Agora me explica uma coisa aí, o quê? O que disso que você fez? Ou soma tudo isso que você fez. Dá para a gente comparar com a cruz. Pô, mas aí você pegou pesado, mas esse é o padrão de comparação. O padrão de comparação é perfeição moral. É absoluto, é um negócio inatingível. Então a gente é incapaz disso, mas ainda assim, Deus, na sua graça, Ele vai nos remunerar, né? Então olha só, Isaías 3, 10 e 11, que está aqui. Nós vamos começar aqui, ó, recompensas e castigos. Então a primeira vai mostrar que Deus faz os dois.
Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Então, se os são justos, as suas ações serão justas. Se vocês vão comer dessa, vocês vão comer bem, né? Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Então existe uma correlação daquilo que você planta, aquilo que você colhe. Isso é uma coisa para a gente pensar aqui. Falei também na semana passada das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, né? Romanos 2,6, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Então existe algum tipo de retribuição. Em 1 Pedro 1,17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Então Pedro fala um negócio meio óbvio aqui. Se você chama a Deus, se você chama a Deus de Pai, deixa eu te lembrar quem é Deus. É aquele que julga sem acepção de pessoas. Ele vai julgar todo mundo sem viés. Ele não é um juiz parcial, ele é imparcial. E já que você chama ele de Pai, meu amigo, é melhor você se portar com temor durante a sua peregrinação. Enquanto você estiver aqui na terra, é melhor você se comportar. Por quê? Porque você está chamando ele de Pai. Então existe uma correlação entre aquilo que nós fazemos e a maneira como Deus vai recompensar. Então Deuteronômio 7,9, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então Deus abençoa o pai, os filhos dos pais, os netos e assim por diante. Então vamos lá, Deuteronômio 7. Será, pois, que se ouvindo esses juízos e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, ele te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. É bênção, não é? Então ele vai recompensar. Salmo 58:11, então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. Então o justo sempre aparece aí como recebendo bênçãos, né? Mateus 25. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa parábola é a parábola dos talentos? Eu não estou lembrando se é essa dos talentos. Mas tem um princípio que eu acho muito interessante aí. Se você ler o verso 21, o que você entende disso? É a do talento? Então, o que você entende desse verso 21? A justiça de Deus está envolvida aí. Então existe, veja, o texto está a falar isso. Existe uma retribuição em relação à fidelidade. Então essa é uma coisa que eu peguei e já fiz devocional com conselho. A gente tem que ser fiel naquilo que a gente faz com o tanto que Deus nos dá. Porque quando a gente for fiel, no fiel no pouco, no muito Ele te coloca. Parece teologia da prosperidade? Parece um pouco, mas não é. Aqui, até porque a teologia da prosperidade é para você, né? Então você não está sendo fiel na maneira como você administra, já começa por aí. Mas você vê que existe uma relação de fidelidade no trabalho, na obra, e a maneira como Deus abençoa a obra.
Então isso é uma coisa que eu cobro direto do conselho e cobro de mim. Fidelidade. A gente tem que ser fiel naquilo que a gente faz. A gente tem convicção bíblica para as decisões que nós estamos a tomar? A gente está certo do caminho que nós estamos a seguir? Porque a gente tiver, a gente pode até fazer umas coisas mais arriscadas. Por quê? Porque fiel no pouco, no muito ele te coloca. Mas demanda o quê? Fidelidade. Fidelidade é fácil? Não é. Não é, porque fidelidade vai demandar de nós o quê? Morrer para nós mesmos. A fidelidade a Deus vai demandar de nós o morrer para os nossos desejos, para várias das inclinações que a gente quer fazer para a gente se aparecer na obra. Tudo isso está no pacote, né? Mas é engraçado porque no meio, e aqui eu vou fazer uma crítica, no meio que eu estou envolvido, que é no meio presbiteriano, os pastores falam um pouco disso. Por medo de soar a teologia da prosperidade, por meio de soar alguma coisa, e a gente não dá ênfase na maneira como Deus abençoa o trabalho fiel. E o Novo Testamento todo aponta para isso. Você olha para Atos, a igreja sendo fiel nas coisas, Deus multiplicando a igreja. Então, quando eu começo a experimentar algumas coisas diferentes, eu começo a pensar assim, o que nós estamos errando? Onde nós não estamos a ser fiéis, por exemplo? Será que a gente está a falhar em alguma coisa? Porque Deus valoriza o trabalho, por isso que eu tento ser fiel no meu trabalho. E é por isso que eu incentivo o povo da nossa igreja a trabalhar bastante. Que eu entendo que é isso aqui. É fiel no pouco e Deus coloca no muito. E aqui eu não estou pensando em dinheiro, estou pensando no reino. E é por isso que na nossa igreja, enquanto eu tiver energia, condição mental e vocês não me mandarem embora, eu vou estar sempre empurrando para o trabalho. Nunca vai ser para retroceder, vai ser sempre para avançar. Porque a fidelidade no pouco, Deus vai nos levar para o muito. Olha Romanos 2,7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, recompensas boas para aqueles que perseveram em fazer o bem. Hebreus 11:26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pô, isso aqui é top. De quem ele está a falar aqui? Mas quem que é a figura, o personagem que ele está a falar aqui? Na minha cabeça é Moisés. Confere aí se não é Moisés. Que está falando das riquezas do Egito, não é? Então ele fala assim, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Quem que a gente pode lembrar aqui também? Considerei tudo como perda. Paulo, né? Aí o texto bíblico é mais grave do que isso, né? Considerei tudo como esterco. Agora, qual que é a razão que o autor aos Hebreus fala que Moisés considerou? Galardão. Então também não existe existe um sentido que não existe um problema da gente pensar numa recompensa. Agora, qual que é o problema? Normalmente quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa o quê? O problema é o que a gente materializa, o que a gente mentaliza de recompensa. E galardão é um dos negócios mais misteriosos que tem, né? O que é galardão? Aí tem uns que vai ter galardinho, né? E tem uns que vão ter galardão, né? O que é o galardão? É uma recompensa, mas em quê? Como? Como ela vai se manifestar? Porque ela vai estar no novo céus e na nova terra. Como que vai ser esse negócio? Vai ser uma mansão maior que você vai ter? Vai ser uma coroa? Você vai andar lá com uma coroa com mais pedras? Brigadeiro? Tá. Tambaqui, olha lá, o Manauara. E eu creio que parte do problema nosso, quando a gente pensa em galardão, a gente está muito influenciado pela visão materialista de mundo. A gente sempre pensa em coisas relacionadas normalmente a dinheiro. E teve uma interpretação que eu ouvi uma vez, eu ainda não estudei esse assunto, mas eu gostei dessa interpretação. Um dia eu vou
ver se eu estudo mais para ver se faz sentido, mas me pareceu fazer muito sentido. Que o galardão seria a gente ter a consciência de quando a gente chegasse no Novo Céus e Nova Terra, de olhar para as pessoas e ver todas as pessoas que estão lá, que de alguma forma a gente fez um impacto na vida delas. De alguma forma Deus nos usou para que aquelas vidas fossem transformadas. Deus te usou para resgatar a pessoa da treva e trazer para a luz. Deus te usou quando a pessoa estava num momento de dificuldade, você falou com ela e ela saiu fortalecida. Então, quando a gente pensa, está em Hebreus 11, certo? Hebreus 11 vai falar da maratona da fé, certo? Então, as testemunhas olhando ao redor e você correndo para atravessar a linha de chegada. Então, talvez possa ser que é quando você chegar no Novo Céus e Nova Terra, como se tivesse todas as pessoas que você foi envolvido te recebendo. Vem conosco. Aí é uma coisa para mim que faz sentido. Aí faz sentido eu querer ter muito disso. Não é uma conta muito cheia, não tem nada a ver com isso. É quantas pessoas foram impactadas pela tua vida. Quantas pessoas Deus usou, a graça te usou para que vidas fossem transformadas. Talvez seja essa a ideia de galardão. Eu gosto dessa ideia. Eu acho ela parece ser bastante bíblica. Né? E aí Lucas 17, 10, esse é um texto interessante, né? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você merece ou não recompensa? Depois eu vou explicar, esse texto vai ser repetido depois no final, aí eu vou explicar um pouco dele. Esse texto também vai ser repetido em 1 Coríntios 4, 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Esse é um texto muito interessante para a gente pensar em relação ao orgulho, né? Qual que é a carta que Paulo que está escrita aí? Qual que é essa? Primeira carta aos Coríntios, né? Qual que era o grande problema dessa igreja? Quando você vai olhar lá capítulo 12, por exemplo, a carta que Paulo mais fala de dons espirituais é a carta à igreja em Corinto. Ok? Aqui é mais... Lá era tão top, que tinha disputa de quem tinha mais dons, melhores dons. Tanto é que Paulo vai ter que botar ordem, inclusive escrever lá sobre ordem no culto. Então todas as barbaridades que a gente vê na internet, se o povo lesse 1 Coríntios, não teria. Fala em língua, só se tiver que interpreta. Não tem, cala sua boca, fica lá no canto. Está lá na linguagem de Paulo isso aí. Senta lá no canto e fica quietinho. Você não vai edificar ninguém. Hã? Então, tem que ter alguém que interprete. Aí vai depender da definição do que é o dom de línguas. E aí, como que o presbiteriano tradicional vai interpretar o dom de línguas? Línguas humanas. Então, se tem alguém que fala inglês, você vai lá, alguém que traduz o inglês, aí você consegue edificar a igreja. Se a igreja não fala inglês, não adianta vir aqui pregar inglês que ninguém vai entender. Aí só eu fui edificado e não o povo. Essa é uma interpretação possível. Então, Paulo vai botar ordem lá. Mas Paulo vai explicar, então, sobre vários dons espirituais, ele faz uma lista de dons espirituais, e ele vai explicar para o povo, em 1 Coríntios 13, qual que é o dom mais importante de todos? O amor. Aí quando você volta para o começo da carta, o que Paulo está fazendo? Está condenando os caras num monte de coisa. Inclusive, dentro da igreja, tinha um cara que saía com a madrasta, e a igreja sabia e estava tudo ok. E eles se orgulhavam de receber pessoas desse tipo. Beleza? Diz o texto, Paulo fala assim, mas peraí, vocês estão aceitando coisa que até os gentios se envergonham de fazer. E vocês estão achando normais. Está parecendo uma aberração que surgiu agora de pseudo-igreja inclusiva. É a mesma coisa.
Você está trazendo a aberração de fora, que Romanos 1 condena, para dentro da igreja falando que está normal. Se Paulo tivesse vivo, ele ia escrever uma epístola e ia condenar isso nessas igrejas. Ou pseudo-igrejas. E aí, se Paulo está combatendo pessoas que aceitam pecado e dizem que têm dons espirituais, o que é uma coisa importante de se combater? O orgulho, certo? É isso aqui. Mas, se você tem alguma coisa, se você tem, foi você que conquistou? Não, você recebeu. E se você recebeu, por que você está se orgulhando? Então, tinha um cara lá no mestrado, e um dos professores, quando foi na defesa dele para ele ser ordenado e tal, falou assim, esse é o aluno mais inteligente que eu já vi na minha vida. Era o cara que pastoreava a igreja que o William ia. Foi o cara mais inteligente que eu vi na minha vida. Para mim, esse cara aí, mas tem um problema. Ele é o cara mais humilde também que eu já vi na minha vida. Aí, normalmente, não é essa mistura, não é muito comum. O muito inteligente, sim, né? Às vezes é o pouco inteligente que é arrogante. E aí perguntaram para ele no exame, falou assim, mas por que você é assim? Ele falou, porque Deus me deu, eu nasci assim, eu não fiz nada para isso. Então, se Deus me deu, eu vou me orgulhar do quê? Esse cara, quando é quarta-feira, o sermão dele já está pronto. Terça ou quarta-feira, ele já terminou de escrever o sermão. Né? Mas é interessante você ver isso, né? A relação que Paulo tem que fazer de vangloriar se você só recebeu. Então, essa ideia da justiça de Deus sendo manifestada de uma maneira de recompensa. Né? Mas vamos lá. Então, tem a justiça retributiva, que é essa que a gente tem que ficar com medo, né? Que se relaciona com a aplicação de penas. É uma expressão da ira divina. Se a outra parece ser uma expressão da graça, essa é uma expressão da ira. Embora no mundo sem pecado não houvesse lugar para o seu exercício, quando que o mundo foi sem pecado? Só lá no comecinho, né? Então ela ocupa necessariamente um lugar de grande destaque no mundo cheio de pecado. Então eu falo assim, no mundo sem pecado ela não teria lugar, mas na nossa realidade ela tem muito espaço, tem muito trabalho. A retributiva aí, se ela fosse um ser humano, ela cansaria, porque ela tem muito trabalho aqui na Terra. Então, no geral, a Bíblia enfatiza mais a recompensa dos justos do que o castigo dos ímpios. Até porque a gente mais que lê a Bíblia não são os ímpios, não é? Mas mesmo esse último é suficientemente proeminente. Então, Romanos e Tessalonicenses e muitas outras passagens vão mostrar isso. É de notar que, embora o homem não mereça a recompensa que recebe, essa frase é genial. Ele merece o castigo que lhe é imposto. Então, se tem uma coisa que você não pode reclamar é do castigo que você recebe. O que você pode reclamar? Da bênção que você recebe. Pô, não, eu não mereço, senhor, não fica me dando essas coisas. Você faz isso? Não. A gente não é muito do avesso. Aí o que a gente merece a gente não quer. Eu não quero punição. É igual a revelação de Deus, que eu brinco com o texto de Deuteronômio 29. O que pertence para nós? A revelada. A gente busca o quê? A encoberta. É interessante, a gente é do avesso mesmo, né? Então vamos lá, Romanos 1:32 a gente já leu, Romanos 2:29, né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então a tribulação e a angústia virão a quem faz o mal. Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aquela frase do Paul Washer que eu falei semana passada. Oi. Eu tenho uma dúvida. Vai lá. Só se for fácil, hein, meu? Essa hora da noite tem que ser fácil. Vai lá. É uma dúvida que me acompanha já há um bom tempo. Tá. Comecinho de Romanos, Paulo condenando a questão da criatura, trocando o Criador pela criatura. Isso, que detém a verdade pela injustiça. Etc. Okay. E aí ele vai chegar, para mim, o mais curioso do comecinho desses 3 primeiros capítulos é Paulo falar, e eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas eles são indesculpáveis de quê?
Eles são indesculpáveis. A revelação natural não revela Cristo. Não, ela revela que existe um Deus e eles não reconhecem esse Deus. Pois. Então eles trocam o Deus pela criação. Então é por isso que eles são indesculpáveis. São indesculpáveis da ideia de que há um Criador. Eles são indesculpáveis pelo fato de que existe um Criador e eles não reconhecem esse Criador. Então eles adoram a criação no lugar do Criador. E aí Deixa entender. Lendo superficialmente, sem parando para pensar muito, parece que por meio da revelação natural você conseguiria chegar a Cristo. não. Mas não. A ideia é que a revelação natural ela serve para te condenar. Por quê? Porque ela mostra que existe um Deus e você não busca conhecê-lo. E aí por isso você precisa da especial. Mas por que você pode ser condenado pela revelação natural se você não teve a chance de conhecer a Cristo por essa revelação? Você é condenado por Deus, porque através da revelação natural ele mostra a sua existência, e essas pessoas vendo, sabendo, porque o texto diz que eles sabem que existe um Deus, eles não vão atrás, eles detêm a verdade pela mentira. E eles não vão atrás de conhecer quem é esse Deus. Esse é o ponto. Então ela serve para dar o conhecimento, a confissão de fé vai falar que é o conhecimento suficiente para a condenação. Então o capítulo 1, se eu não me engano, vai entrar nesse assunto. Então a revelação natural, uma vez que ela mostra de que existe um Deus, e se a pessoa vai começar, ao invés de buscar conhecer esse Deus, ele vai começar a buscar adorar a criação, nisso ele já se condena. E aí você tem que olhar para cada tempo, e ali a gente está... Romanos foi escrito, não lembro que década. Não lembro se foi 60, década de 60 mais ou menos. Se eu não me engano, Romanos foi a estimativa que tenha sido escrita nessa época, né? E nessa época a gente ainda não tem, por exemplo, os evangelhos escritos. Agora, o que eles já tinham? Já tinham o antigo. Então, tanto é que a gente vai pegar Lucas 24, Jesus no caminho de Emaús. Jesus vai usar só o Antigo Testamento para mostrar que ele viria, né? Então eles tinham o conhecimento de revelação especial suficiente para que conhecessem, né? Então, essa é uma coisa que para mim ela é bem resolvida, no sentido de que Deus ele se revela tanto na natureza, na criação, quanto de maneira especial, ao longo da história, de maneira progressiva, e eu tenho tranquilidade que ele separou todos os eleitos. E ele vai fazer a verdade dele chegar até eles. O que está gravando? Então, os pensamentos meus, mas o que a Bíblia nos conta é a história da redenção. Então, ela conta a história de uma maneira muito focada em um povo, que é o povo de Israel no Antigo Testamento, até chegar na igreja no Novo. Só que a gente vê no Antigo, por exemplo, Melquisedeque, que ele era sacerdote do Deus vivo. Tanto é que Jesus Cristo em Hebreus vai ser comparado a Melquisedeque, não sacerdotes da linha de Levi. Então me parece que pode ser que tivesse pessoas salvas em outros cantos. Só que isso não foi revelado para nós. Porque o que importa para nós é aprender a história da redenção, é aquilo que traz conhecimento de salvação para nós. Mas se tem o Melquisedeque, que era rei em Salém, e ele era o sacerdote do Deus vivo, então tinha alguém que adorava do jeito certo. E isso nós estamos falando de Abraão, capítulo 15, Gênesis 15. O povo não... É porque o texto de Romanos deixa entender que, ok, há a questão da graça de Deus, mas há também uma capacitação, uma possibilidade do ser humano de, em busca do Criador, da revelação natural, ter um esforço
contrário, não só da parte de Deus de salvar, a gente acaba atribuindo isso à graça de Deus, mas o texto também parece dizer que há um esforço por parte do ser humano, ou deveria, né? Havia um esforço por parte do ser humano de conhecer a Deus. Porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o ser humano deveria se esforçar para conhecer a Deus? Se eu acho que ele deveria. Eu acho que ele deveria, eu acho que ele não consegue. Então, assim, se existe um dever, pelo fato dele ser o Criador... Uma revelação especial. Não, pelo fato dele ser o Criador. Sim. Só pelo fato dele ser o Criador, ele merece. Né? Então, só da pessoa não fazer, ela já está errada. Então, não sei se de alguma forma resolve um pouco a tua dúvida, mas tenha isso em mente, de que Deus se revela, existe conhecimento disponível dele, pelo menos para saber que ele existe. Então tem um livro interessante, chama Alegrem-se os Povos. É um dos poucos, se não o único livro do John Piper que eu tenho. Ele vai contar a história de povos, de tribos não alcançadas, em que eles têm uma história mais ou menos de um dilúvio, eles têm umas histórias mais ou menos parecidas com algumas que a gente já ouviu, e que por conta disso eles clamam a alguém para que mande alguém que explique aquela história. E aí você tem missionários reais chegando nessas tribos, explicando essas coisas, e esses caras se convertendo massivamente. Então você vê um cara que não teve acesso a nada a não ser a revelação, a tradição oral e a revelação natural, mas que foram de alguma forma, aí você tem que, é o Espírito Santo impelindo esse povo a pedir isso e a buscar por isso, a mexer com outro povo num outro canto, a querer ir para uma outra ilha. E tem uma história muito doida lá, que os caras estão a chegar num desses povos, e um desses povos, o cara teve um sonho. Esse sonho é que tinha uns caras que moravam num negócio metálico, brilhante, reluzente, não sei o quê. Que é esses caras que falariam de Deus para eles. Ok? E os missionários, na tentativa de chegar no lugar, foram proibidos por um período, eles tiveram que acampar numa outra região antes, e eles fizeram um acampamento, e o acampamento deles era estrutura metálica. Então, quando os caras veem esse acampamento, e esse cara chega e fala, eu vim de lá, eu falo assim, é você que Deus falou que ia mandar no sonho, me conta sobre quem é esse. E ele vai e conta. Então é um livro que vale muito a pena, para a gente ver que Deus, se a gente pudesse falar nesses termos, que Deus ele se preocupa com aqueles que são dele, e ele dá um jeito, e ele envia as pessoas para que a verdade seja anunciada. E que, através só da revelação natural, eles são impelidos a crer que existe um Deus, mas que eles precisam conhecer. Você pegar, por exemplo, Atos 10, se eu não me engano, é Cornélio, e o texto fala, Cornélio era um gentil, mas ele era um gentil piedoso. Ele seguia lá os ritos dos judeus, e ele era conhecido por ser um gentil piedoso. E esse Cornélio tem um sonho, ele fala assim, manda eu chamar o Pedro, que está em tal lugar, não sei o que, tal. Aí Pedro tem a visão do lençol, com os animais, tudo. Aí os caras batem na porta de Pedro, aí Pedro começa a tentar entender o que estava acontecendo, ele segue com os caras. E aí no texto diz lá que para Cornélio que a oração dele tinha chegado, que as esmolas dele tinham chegado aos céus, alguma coisa assim. E esse cara era tido como piedoso. Só que ele cria em Jesus? Não. Só que ele estava indo atrás de Deus. E Deus falou assim para ele, eu vou te mostrar onde você vai me buscar. Aí Pedro chega e fala assim, mas você não vai falar de Jesus? Não. Ele explica sobre Jesus, esse cara converte a batizar todo mundo, aí Pedro vai embora. Aí depois Pedro tem que prestar relatório na igreja, porque ele estava se envolvendo com gentil. É muito interessante. Depois leia lá, Atos 9, a conversão de Paulo, né? Então tem Atos até 12, basicamente Pedro. ênfase toda em Pedro. Tem essa exceção de Atos 9, que é a conversão de Paulo. E aí depois faz a conversão de Paulo, ele volta para Pedro. Aí mostra essa cena toda, começa o debate, e ele vai falar, os caras receberam o Espírito Santo, como que eu posso negar isso?
todo mundo foi batizado, vocês são contra, os caras falam, não, nós estamos dentro e tal, é muito legal. Mas leia pensando em Romanos 1. Essa ideia de que o cara viu e começou a buscar e Deus mandou. Então tem. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 1,8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Você viu então que o negócio é pesado, né? Chama de fogo. Então vocês ficam pedindo fogo, quer queimar tudo, ó, vai queimar aqui, ó. E por fim, eu tinha, por questão de horário aqui, vamos só passar para eu explicar rapidamente o texto de Lucas 17. Então tá lá, a justiça divina é original e necessariamente obrigada a punir o mal. Então Deus não pode aliviar o mal. Deus não é igual a gente alivia o mal. Tanto é que a gente reelege o mal muitas vezes. É a vida, certo? Então, muitos negam a estrita justiça punitiva de Deus e... isso aqui, ó. Então ele é obrigado a punir o mal, mas ele não é necessário a recompensar o bem. Até porque não tem bem 100%. Nosso, vindo de nós, né? Então muitos negam a estrita justiça punitiva de Deus e afirmam que Deus castiga o pecador para reformar ou para impedir outros de pecar. Mas estas posições não são sustentáveis. O que o Berkoff falou até agora? Para de ler ali. O que ele falou até agora? Ele defendeu que Deus pune e que ele não pode não punir. Aí ele começa a falar assim, mas tem pessoas que não concordam com isso. Que elas acham que Deus ele pune apenas para disciplinar a pessoa. Ele falou, não, isso não é sustentável. Aí ele vai continuar. O principal propósito da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. Então, em primeiro lugar, a preocupação, se a gente pudesse falar nesses termos de Deus, está com o seu próprio nome, a sua reputação. Ele tem um zelo com quem ele é. E porque ele se preocupa, entre aspas, com o nome dele, ele não pode deixar o mal passar impune. Nem que ele tenha que matar o filho dele, para não te matar. Mas ele vai ter que matar alguém, ele vai ter que punir alguém. Claro que pode servir incidentalmente e pode até secundariamente ter a intenção de reformar o pecador e dissuadir de outros pecados. Então ele falou assim, olha, veja, não é que não existe essa possibilidade, ela só não é a principal. Por quê? Porque a gente não é o principal, nós não somos o principal, o foco é sempre em Deus. E uma vez que o nome de Deus está preservado, sua justiça está preservada, a gente tem aplicações secundárias. E basicamente, quando você olha essa linguagem que ele fala aqui, é a linguagem da confissão de fé no capítulo 15, que é a disciplina eclesiástica, que parte da disciplina eclesiástica no seio da igreja é para coibir o mal, dar bom exemplo para os de fora, avisar para os de dentro que nós não aceitamos qualquer coisa, se fizer vai tomar na orelha você também. Então tem tudo isso que ele está falando, acontece na disciplina eclesiástica. É interessante isso. Mas o principal zelo vai ser com o quê? Com a lei de Deus, aquilo que Deus considera como aceitável, né? E aí, para a gente encerrar aqui, Lucas 17:10 vai falar assim, ó, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que vocês acham desse texto? A hora que você lê assim de bate pronto, assim, te parece ok esse texto? Se você tiver um funcionário que faz tudo o que você pede, você chama ele de inútil? E aí, como que a gente resolve essa cena aí? Porque para mim não parece bater a conta. Parece que está apontando a intencionalidade por detrás das ações. Pode ser? Fazer uma ação, eu posso fazer por ego. Pode ser? Acho que também pode ser a questão de que Deus não precisa da nossa doação. Pode ser? Quem dá mais, quem dá menos?
Mas a questão toda é que ele fala que foi ordenado, né? Possa fazer e retribua aquilo que foi feito por nós. Tá, é que aqui ele não está pensando em maneira retributiva, ele está pensando no ordenado. Tudo isso para vocês verem a importância do negócio chamado tradução. Essa palavra traduzida por inútil, a ideia dela é que você não é digno de grande louvor. É diferente de ser inútil. Entendeu? Por exemplo, eu lembro que na época do banco, se você fizesse só o que era combinado, não fazia sentido ser promovido. Porque as metas que foram estabelecidas para você foram estabelecidas de acordo com o teu cargo. E se você fez tudo o que te pediu, você não é digno de grande louvor para estar no cargo acima. Agora, se você excedesse o seu cargo, aí faria sentido você ter um grande louvor. Agora, você faz só o que foi pedido, tá ok. Você não é inútil, mas você também não é digno de grande louvor. Então, a ideia desse inútil aqui no texto é de que você não é digno de louvor, porque você fez o que você tinha que fazer. E aí, para mim, faz sentido. Então, assim, teu pai combinou, faz isso. Beleza, é isso. Eu não mereço. Né? Então, o Weber Júnior tem um exemplo em sala de aula, que ele vai explicar o que é a graça, né? E ele vai falar assim, ó, tem muitos pais, porque se você é crente, você não fica inventando mentira pro teu filho de Papai Noel. Se você está nessa, você está num grande problema com a tua confissão de fé. Né? Então tem dentro da família cristã, muitas vezes você vai fazer um acordo com a criança que se ela passar de ano, ela vai ganhar um presente lá. Várias vezes aconteceu isso, certo? Então você passa de ano, teve um bom comportamento. Pergunta, o que uma criança faz da vida? Além de encher a paciência. Ela só vai para a escola, ela não trabalha, ela só come, ela não gera nada, ela só vai para a escola. Ela precisaria ser estimulada a ganhar um presente para ter que passar de ano? É obrigação dela passar de ano. Então é graça quando você dá um presente para alguém que só fez o que deveria ter feito. Isso é graça. Você só fez o que você devia fazer, aí eu vou te dar um presente. Então você obedece a Deus e você é abençoado, é graça. Você não precisa, porque você tinha que obedecer porque Ele mandou você fazer. Você foi ordenado. Então assim, você obedecer a palavra de Deus, você não está fazendo grandes coisas. Você está fazendo o que te foi pedido. Só que Deus é tão bom e tão gracioso que Ele te recompensa mesmo assim. E com essa, eu encerro. Os outros dois textos têm a ver com aquela ideia de que a gente não pode ser orgulhoso, que a gente recebeu, né? Então a gente, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, né? Então Deus não tem obrigação de retribuir a ninguém, né? De dar uma recompensa por comportamento positivo, né? Então, vamos orar, pedindo para que Deus nos remunere naquilo que nós não merecemos, né? Não é? Pai, muito obrigado por esse momento que nós tivemos, muito obrigado por o Senhor ser um Deus reto, um Deus justo, um Deus que nós sabemos o que o Senhor espera, nós sabemos o padrão, o Senhor é num certo sentido previsível. E o mais importante, o Senhor não é injusto, o Senhor não é parcial, mas o Senhor é aquele que recompensa a obediência, o Senhor é aquele que pune a desobediência. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos em Cristo e Ele ter carregado sobre si as punições que a nós eram devidas, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de como corpo de Cristo, reunidos em Teu nome, estudarmos mais da Tua Palavra. Dá-nos um coração desejoso de viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de obediência, uma vida de conformação à Tua lei, para que em tudo isso o Seu nome seja glorificado, seja conhecido, seja exaltado. Tudo isso nós Te pedimos, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.